Bom dia, gente. Hoje nós iremos falar sobre a 10ª praga, tá? A 10ª praga, e nós já estamos no final do nosso estudo, né? A 10ª praga é muito interessante. O que aconteceu? Presta bem atenção. O anúncio da 10ª praga. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa praga eles o deixarão sair daqui e até os expulsará totalmente. Era a última, né? Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, ia ser uma praga terrível. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo, porque Moisés foi criado, né, com eles, né? Aí disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor: por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias de gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem haverá jamais. Olha só, né? Nem haverá jamais. É muito triste, né? Você vê seu filho morrendo, né? Por causa de uma pessoa do coração duro. Então, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhe dará ouvido, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos os seus prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem, né? E com a morte de todos os primogênitos, eles saíram, viu, gente? Eles foram obrigados a deixar todo o povo ir, porque eles não aguentavam mais tanta praga na vida deles, né? E todos perderam seus primogênitos, foi muito choro, muita lágrima, e com isso Moisés conseguiu libertar o teu povo, né? E aqui fala, né, que a morte dos primogênitos, presta bem atenção. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molha um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passa o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Quem fizesse isso, seu filho ia ser poupado, né? E não saiam de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra, que Deus ia passar pessoalmente pela terra, para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, celebre essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntar:
O que significa essa cerimônia? Responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, né? E poupou nossas casas quando matou os egípcios. Vocês sabiam disso? Que a Páscoa significa isso? Creio que muitos não sabiam, né? Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, em ponto, o Senhor passou e matou todos os primogênitos do Egito, desde os filhos mais velhos do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias de gado. No meio da noite, o faraó e seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram e houve gritos e muito pranto, pois não havia casa que não tivesse um morto. Foi muito triste, né? Mas foi o único jeito que Deus tinha para libertar o seu povo. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: saiam imediatamente do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Leve os seus rebanhos, como tinha dito, e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair logo do país antes que o faraó mudasse de ideia, né? Dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda em fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhadas em roupa. De quando não tinha tempo para fazer muita coisa, eles tinham que sair do jeito que estava. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. E já que eles eram escravizados lá, não tinha muita coisa, né? O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhe dava o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Rameses até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pão sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Era muita coisa, né? No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigia aquela noite para tirar do Egito os israelitas. Esse também deve passar em vigia essa noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. E assim, eles fizeram o quê? Eles cumpriu a palavra de Deus, cumpriu sua palavra, né? Tirou, mas eles teve que ver que Deus fazia prodígios, né? E só viu que fazia quando perderam seus filhos, né? Porque as pragas de gafanhoto, essas coisas não comoveu tanto assim não, viu, gente? Então nós vamos fazer a nossa última oração de desconjuro. Hoje vocês pegam tudo aquilo que vocês querem que saiam da vida de vocês, saiam, né? Seja limpo. Vocês vão orar a Deus. E eu vou pegar até minha cruz hoje para nós fazer a última oração. Vamos pedir com fé. Pelo sagrado coração de Jesus, eu exconjuro a 10ª praga da morte dos primogênitos, para que todo espírito da morte, perdas, caiam por terra em nome de Jesus, para que eu não perca nunca mais nenhum bens materiais, para que
o inimigo não tome mais nada que é meu e da minha família. Eu coloco tudo nos pés da cruz do Calvário, né? Nós estamos servindo a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que morreu por nós, para que ressuscitou e está vivo e glorioso entre nós. Então, pela morte de Jesus e por sua gloriosa ressurreição, que todo espírito de morte, mas também da morte dos nossos sonhos e ideais e das nossas alegrias, das nossas esperanças, sejam destruídos para sempre, nunca mais torne a nossa vida, nunca retorne mais a nossa vida. Por fim, obrigado, Senhor, porque todo o inimigo, tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor lançou, que o inimigo, né, lançou contra nós, caiam por terra, que seja queimado, lavado no sangue de Jesus. Eu peço a Deus nesse dia que Deus tira esse faraó devorador da nossa vida, da nossa pátria, da nossa nação. Que a mão de Deus recaia sobre cada faraó que ainda está presente no meio de nós, corroendo a nossa esperança, corroendo a nossa fé. Que Deus elimine da nossa vida todos aqueles que armam emboscada contra nós. Que a mão de Deus recaia sobre todos aqueles que armam na madrugada para executar na manhã seguinte. Que os anjos do Senhor os persiga dia e noite, que seus caminhos sejam liso e escorregadio, que a justiça de Deus se faça, que Deus vai derrubando por terra todo o mal, toda a obra do inimigo, até a 10ª geração da minha família, caia por terra agora, toda palavra de maldição, toda inveja, tudo de ruim seja destruído no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus nos permitir, né? Nós vamos depois falar, na próxima, nós iremos falar um pouco sobre como que era a escravidão no Egito, para a gente ver como que era, porque que Deus estava tão irado com eles, tá bom? Então, nós vamos ver isso aí. A morte, vou pôr aqui, a morte dos primogênitos, que nós falamos agora, né? E aí nós iremos dar mais continuidade. Das pragas nós já falamos, tá? Nós vamos agora complementar, para vocês conhecerem melhor a história. Espero que vocês tenham gostado, né? E que vocês aprenderam alguma coisa, viu? E vamos continuar firme, né? Vamos continuar orando e buscando a Deus, tá? Então, vamos fazer a próxima. Nós vamos falar sobre a escravidão, como que era a escravidão no Egito, e vamos entrar um pouquinho só a mais adentro desse estudo, que é muito interessante e de grande valia na nossa vida, tá bom? Obrigado pela atenção e desejo que vocês tenham um dia maravilhoso, que vocês compartilhem, dê seu joinha. Se você não se inscreveu no canal, você se inscreva e vamos fazer a diferença, vamos evangelizar, tá? Agradeço de coração. Obrigada.